E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já teve ressaca literária? Sim, ressaca literária. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso nesse bate-papo quadrinístico. Mas antes de entrar especificamente no assunto, eu preciso fazer um pedido a você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita este momento lindo para se inscrever no canal e dar aquela força pra gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então, desde já, quero agradecer pela força e pelo apoio de todos vocês. O que é ressaca literária? Ressaca literária é aquele momento na vida da gente que a gente não está nem um pouco a fim de ler. Tá? A gente pura e simplesmente meio que entra ali num stand-by e fala, cara, eu não estou com disposição de leitura, não estou a fim de ler, e a gente acaba se afastando de algo que a gente gosta de fazer bastante, que no caso é ler os nossos queridos gibizinhos. E quando é que essas coisas podem acontecer, não é mesmo? Elas podem acontecer, por exemplo, quando a gente lê um gibi excelente. Como assim? Pois é, você cata um gibi tipo Blue Note, e você lê o Blue Note e você fala assim, cara do céu, que história sensacional, que arte maravilhosa, que condução de roteiro que me deixou extasiado. E você fica tão fascinado pela história, você fica tão encantado com aquela história, que acaba acontecendo que você não quer ler um outro gibi para não estragar a experiência da boa história que você leu, porque você corre o risco da próxima história, por exemplo, ser muito ruim. Então, muitas vezes pode acontecer uma ressaca literária de você ficar uns dias sem ler, porque você leu uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que você não quer estragar a experiência com uma leitora ruim e ao mesmo tempo você quer, digamos assim, digerir tudo aquilo ali que você leu e você vai precisar de uns dias para isso, então você também acaba entrando ali numa ressaca literária por causa dessas coisas. Outras vezes a ressaca literária ela pode acontecer por quanto de um gibi muito ruim, tá? Tu catou aí um gibi que, sei lá, o Justiceiro do Jason Aaron, e aí você leu e você se aborreceu, você se irritou, você viu o personagem completamente descaracterizado e aí você fica enfurecido e você fala assim, cara, eu não tô com cabeça para ler gibi porque o sujeito arrebentou com um personagem que eu gosto muito, e você fica ali no meio de uma ressaca literária porque você tá com raiva do Jason Aaron e também com raiva de tudo que a Marvel tá fazendo com o Justiceiro, e aí você acaba se afastando uns dias de leitura porque você acabou ficando enfurecido. Né? Às vezes, o próprio fato de um gibi ser maçante também pode provocar isso na gente. Mas maçante por quê? Porque ele tem muito texto às vezes, né? E como assim é muito texto? E textos que narram coisas óbvias. Por exemplo, quando você pega histórias antigas, né? Às vezes o cara tá com uma maçã na mão e lá tá escrito numa caixa de texto, né? Fulano está com uma maçã na mão, mas todo mundo tá vendo. Por que você tinha que escrever isso daqui? E aí você fala, cara, a leitura é arrastada, é até legal, mas não vai porque tem muita coisa que nem precisava nem estar aqui, porque a gente está vendo no desenho, sabe? Então, às vezes, a ressaca literária acontece por essas coisas, e quando não, porque você leu o gibi, você reconheceu que o gibi é bacana, mas você não se sentiu envolvido pelo quadrinho, né? Tipo, quando eu li o Sherlock Holmes do Pipoca e Nanquim, aconteceu assim, eu reconheço que a arte é linda, eu reconheço que a história é muito bem contada, eu reconheço que a história é muito boa, mas eu não me senti envolvido em momento nenhum pela história. Então, isso às vezes também provoca na gente um certo desânimo, essa ressaca, essa vontade de ficar uns dias ali meio afastado dos quadrinhos por causa dessas coisas. Mas também existem outros problemas, outras circunstâncias na vida que podem gerar essa ressaca literária. E uma dessas coisas é justamente o fato da gente estar exausto. Tá? Ou seja, a gente está tão envolvido ou com o tempo tão tomado por quanto dos nossos deveres e das nossas obrigações que a última coisa que você quer é ler um gibi. Ah, mas como assim? É aí que eu leio. Nem sempre. Mas por quê? Porque você às vezes está tão cansado, cara, que você pega o gibi para ler e você dorme lendo o quadrinho. E é que é legal o quadrinho, mas você não consegue se manter ali concentrado por causa do cansaço. O cansaço não deixa. Sabe quando tu senta e você vai ver um filme, você está muito cansado e daí tem 5 minutos de filme, você está cochilando e é um filme que você queria muito ver, por quê? Você não consegue manter a concentração. E não consegue manter a concentração por quê? Porque o cansaço não deixa. Então,
Então, muitas vezes, o cansaço nos põe também nesse stand-by de leitura, porque a gente não tem vigor para isso. E quando não, tem muita situação na nossa vida que dificulta a coisa, essa vontade de ler, né? Dificulta muito esse desejo. Mas por quê? Porque a gente está com a cabeça muito cheia, a gente está com muitos problemas, e muitas vezes esse monte de problema, esse monte de dificuldade, ele barra a nossa vontade de ler quadrinho, ele segura a gente, porque você não tem cabeça. Você pega lá o gibi para ler, você começa a ler e você fala assim, você leu lá umas 20 páginas, a pessoa fala para você, o que você está lendo aí? Você fala, eu estou lendo, sei lá, o Lobo Solitário. Ah, e o que rolou aí nessa história até agora que você leu? Eu não lembro. Mas como assim você não lembra? Eu não lembro porque a minha cabeça não está aqui, cara. A minha cabeça está nas dificuldades, nos problemas, muitas vezes nas questões aí de ordem financeira, muitas vezes as questões estão envoltas aí em entes queridos que às vezes estão doentes e tantas outras dificuldades que nos põem nessa ressaca literária. Então ela é mais comum do que se parece. Mas não é bom que ela seja prolongada, não é bom que ela seja um ato que ganhe força demais na nossa vida e nos mantenha afastados daquilo que a gente gosta de fazer, tá? Então a gente precisa muitas vezes combater, né, a ressaca literária. Lembrando, por exemplo, que a gente lê para se divertir, né? Ou seja, a leitura para a gente é um hobby, é uma diversão. Então, é algo para nos ajudar a trazer um pouco de leveza, de alegria para o nosso coração, porque a gente está atrás de um entretenimento, de algo que faz diferença para a gente. Intercalar algumas coisas também é bacana, ou seja, ler um gibi que você acha muito bom, depois você pega um gibi que de repente é razoável, você volta para outro gibi que é muito bom, justamente para ir te colocando para cima de novo, vamos dizer assim, te reequilibrando as coisas dentro aí do seu coração para você estar lendo continuamente. E além disso, né, a gente tem que, quando a gente está nessa ressaca literária, a gente tem que voltar a ler a partir de coisas que a gente gosta. Coisas que a gente gosta e que de preferência essa coisa que a gente gosta seja meio leve, justamente para que a gente faça aquela leitura que alegre o nosso coração e não seja algo denso, algo muito profundo. Não, é tipo um retorno, né? Então vamos dizer assim, vamos ingerir alimentos mais leves, mais tranquilos, mais de fácil digestão, justamente para que certos prazeres retomem com força para a nossa vida. E se ainda assim tiver muito difícil de fazer, tiver muito difícil de seguir adiante para voltar à leitura dos quadrinhos por conta dessa ressaca literária, por conta desses problemas que muitas vezes assolam você, é sempre bom procurar ajuda, é sempre bom ter alguém para conversar, é sempre bom ter uma pessoa sábia com quem você possa sentar e bater um papo com ela, justamente para que o ânimo retorne ao seu coração, para você poder olhar de novo para sua estante e falar, deixa eu pegar esse gibizinho aqui da liguinha do J.M. Demetrius e eu ler, porque isso daqui me diverte bastante. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, você está num período de ressaca literária, não está? Já passou por essas coisas? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês e quero também fazer um pedido. Se você for fazer suas compras na Panini ou na Amazon, compre pelos links do canal, que comprando pelos links aqui do Eu Leio Gibi, você ajuda demais na manutenção do canal. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo e até a próxima.